Tudo bem com você? Sou Carol Veiga. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esse canal foi feito para você, aposentado ou pensionista do INSS, que precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação aos seus benefícios e às notícias do INSS. Estamos aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre contribuição INSS, valor para MEI e autônomos em 2021 e como emitir boleto. E também, INSS poderá ajuizar ação regressiva contra responsáveis por acidentes de trânsito. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somente assim você receberá informações gratuitas e atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Comente aqui embaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Vamos lá? Contribuição INSS, valor para MEI e autônomos em 2021 e como emitir boleto. Aqueles trabalhadores que realizam recolhimento previdenciário ao Instituto Nacional do Seguro Social e INSS precisam estar atentos às novas cobranças que serão realizadas. Os pagamentos valem para o contribuinte individual que pode emitir o boleto online. Após o aumento do salário mínimo para R$ 1.100, desde o mês de fevereiro, os valores para aqueles que contribuem pelo piso vão variar entre R$ 55 a R$ 220. O resultado exato depende da alíquota correspondente, que pode ser de 5%, 11% ou 20%. Os contribuintes facultativos ou individuais, ou seja, que são autônomos, têm o prazo de até dia 15 do mês seguinte da competência para fazer o pagamento. Valor da contribuição INSS. Enquanto o valor do salário mínimo for de R$ 1.100, o trabalhador que for pagar as contribuições referentes a janeiro terá que recolher as seguintes alíquotas: 5% do salário mínimo, R$ 55, 11% do salário mínimo, R$ 121, 20% do salário mínimo, R$ 220. Contribuição de 5% sobre o mínimo. A contribuição não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, nem o direito de utilizar este tempo para outros regimes de previdência social. Esse tipo de contribuição é destinada para os membros de família de baixa renda. Para contribuir com essa alíquota, é preciso preencher 3 requisitos: não exercer atividade remunerada, não possuir renda própria, pertencer à família de baixa renda, com inscrição no CadÚnico, Cadastro Único. Códigos para recolhimento alíquota de 5% baixa renda, 1929, facultativo mensal, 1937, facultativo trimestral. Aqueles que são MEI também pagam 5% sobre o salário mínimo, além de impostos estaduais e municipais, dependendo da atividade que exercem. Contribuição de 11% sobre o mínimo. Contribuinte facultativo. Esses não prestam serviço, não têm relação de emprego com pessoa jurídica e não exerce atividade remunerada, pode pagar 11% sobre o salário mínimo para manter a condição de segurado do INSS. Contribuinte individual. São contribuições para aqueles que exercem atividade remunerada e que, logo, têm a obrigação de pagar o INSS sobre a remuneração mensal. Através do plano simplificado, o contribuinte individual e o segurado facultativo podem recolher por meio de alíquota reduzida de 11%. O cálculo será 11% do salário mínimo, R$ 121. Esta opção não dá direito à aposentadoria por tempo de contribuição, nem de utilizar o tempo para outros regimes de previdência. Para se aposentar por tempo de contribuição ou com uma aposentadoria acima do salário mínimo, é possível realizar a complementação da contribuição mensal. É preciso fazer um requerimento pelo Meu INSS. Códigos para recolhimento alíquota de 11%. 1163, contribuinte individual mensal. 1180, contribuinte individual trimestral. 1473, facultativo mensal. 1490, facultativo trimestral. Contribuição de 20% sobre o mínimo. A contribuição é destinada para aqueles que são contribuinte individual ou facultativo que pretende conquistar a aposentadoria por tempo de contribuição ou que deseja uma aposentadoria por idade com um valor maior que o salário mínimo. Atualmente, a contribuição sobre o piso é de R$ 220. Códigos para recolhimento alíquota de 20%. 1007, contribuinte individual mensal. 1104, contribuinte individual trimestral. 1406, facultativo mensal. 1457, facultativo trimestral. Como pagar por débito automático? Os cidadãos podem programar o débito automático das contribuições previdenciárias em conta corrente.
Alguns bancos oferecem a opção de programar o débito diretamente no caixa eletrônico ou no Internet Banking. Além disso, é possível cadastrar a solicitação no site da Previdência, mas depois será necessário comparecer ao balcão de atendimento da agência bancária para levar o termo de autorização assinado. A contribuição tem vencimento todo dia 15 de cada mês, e quem adotar o débito automático terá o valor descontado todo dia 15 de sua conta corrente. Porém, se o dia 15 cair no sábado ou domingo, o contribuinte terá o valor descontado de sua conta corrente no próximo dia útil. Como gerar o guia de pagamento no aplicativo ou site Meu INSS? 1. Acesse o aplicativo ou site Meu INSS, meu.inss.gov.br. 2. Na página inicial, abaixo do campo Login e Senha, clique na opção abaixo de Serviços sem senha e depois Emitir guia de pagamento, GPS. 3. Você será direcionado a uma página da Receita Federal. 4. Preencha as informações solicitadas. Fonte: FDR. INSS poderá ajuizar ação regressiva contra responsáveis por acidentes de trânsito. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou a possibilidade de o INSS propor ação regressiva em face dos responsáveis por acidente de trânsito, que ocasionam danos a terceiros e resultam na concessão de benefícios previdenciários a segurados e dependentes do Regime Geral de Previdência Social. O projeto de lei 6.382/16 é de autoria da deputada Cristiane Iaredi, PL Paraná, mas o texto aprovado é o substituto da relatora, deputada Dulce Miranda, MDB Tocantins. A matéria agora segue para análises das comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto destaca que os acidentes de trânsito, na maioria dos casos, resultantes da conduta irresponsável dos motoristas, causam milhares de mortes ou deixam as vítimas inválidas. E para as que são seguradas do Regime Geral de Previdência Social, há a possibilidade dos segurados ou seus dependentes pleitearem junto ao INSS os benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente ou pensão por morte, causando grandes prejuízos aos cofres públicos, pois apenas os gastos com as aposentadorias por incapacidade chegam a 12 bilhões de reais por ano. Diante desse cenário, o projeto de lei prevê a alteração do artigo 120 da Lei 8.213/1991 para incluir na norma legal a possibilidade de propositura de ação regressiva do INSS em face do causador de acidente de trânsito, quando houver dolo ou culpa grave que resulte em dano a terceiro, tais como os eventos de morte ou invalidez que culminem na concessão de benefícios previdenciários. A relatora enfatiza que os responsáveis pelos acidentes de trânsito respondem pelos seus atos em outras esferas jurídicas, mas que tais penalidades não são suficientes para coibir a conduta imprópria de muitos motoristas. Não olvidamos que as pessoas que causam acidentes de trânsito de forma dolosa ou culposa podem responder nos campos penal, civil e administrativo, mas isso não tem sido suficiente para fomentar um comportamento responsável no trânsito. Infelizmente, ainda observamos serem comuns a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir, a prática de rachas, competições entre veículos em alta velocidade em vias urbanas, a ultrapassagem em local proibido, entre muitas outras ações inconsequentes. Em relação aos critérios para cabimento da ação regressiva, o voto da relatora dispõe que não é cabível a ação em todos os acidentes de trânsito, mas apenas nas hipóteses de conduta mediante dolo ou culpa grave, tais como dirigir alcoolizado ou muito acima do limite de velocidade, e sendo necessário considerar a capacidade econômica do réu na fixação da responsabilidade, uma vez que pessoas com renda financeira mensal mínima não teriam condições de ressarcir ao INSS os gastos de uma aposentadoria por incapacidade permanente ou pensão por morte, em valores próximos ao teto da Previdência Social, R$ 6.433,57. O Código Civil, no capítulo da obrigação de indenizar, apresenta um caráter punitivo ao dispor no artigo 934 que o real causador do dano responde pelos prejuízos causados à vítima, sendo uma forma de ressarcir a pessoa que, embora não tenha dado causa ao ato ilícito, tem a obrigação de indenizar a vítima, mas também apresenta um caráter preventivo pedagógico visando desestimular a prática de determinada conduta ilícita, diante do receio de sofrer o prejuízo financeiro. Na Lei de Benefícios da Previdência Social, há previsão do ajuizamento de ações regressivas do INSS,
em face das empresas para os casos de negligência concernentes à segurança e higiene de trabalho, indicados para a proteção individual e coletiva dos empregados, e para situações de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas não há disposição sobre os acidentes de trânsito, fato que confirma a importância do referido projeto de lei, tendo em vista que o INSS pleitear o ressarcimento dos valores dos benefícios previdenciários pagos às vítimas dos acidentes de trânsito, sem previsão em norma jurídica, fere o princípio da legalidade, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, ao determinar que a administração pública deve agir de acordo com a expressa previsão legal. Fonte Rota Jurídica. E então, o que você achou deste conteúdo? Espero que você tenha gostado. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Assim você fica por dentro de todas as notícias que trouxermos aqui no canal. Obrigada e até logo!